partir de agora, nós vamos estudar um livro, que é um livro que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito desse livro, e acho que a Priscila também. E esse livro fala muito ao meu coração sempre que eu leio, que é um livro chamado Plano Mestre de Evangelismo, do Robert Kuhlman. Este livro, ele vai nos ensinar, a gente vai ver daqui a pouco uma introdução sobre ele, mas ele vai nos ensinar como que Cristo Jesus nos ensina a evangelizar. Então, o tema dessas próximas EBDs vão ser sobre evangelismo. Como que nós devemos não só evangelizar na rua, de porta em porta, mas como que nós devemos viver o evangelismo no nosso dia a dia. Então, nossa intenção de estudar este livro é te ensinar e nos ensinar também, né, eu me envolvo nisso, nos ensinar a viver o verdadeiro evangelho para que pessoas conheçam de Cristo Jesus, certo? Vão ser 10 lições, 10 EBDs, certo? 10 escolas bíblicas. Começando hoje com uma introdução, e aí depois nós vamos ver os 8 capítulos desse livro e depois encerrando com uma conclusão. É um livro bem curtinho, infelizmente eu esqueci em casa, mas na semana que vem eu trago para vocês poderem olhar. Eu acho que ele tem no Kindle, acho que não é tão caro, eu acho que até o físico, pelo que eu estava vendo aqui, é cerca de R$35, R$30, você acha, é bem baratinho. Se você quiser comprar para acompanhar, eu recomendo, mas se não também, a gente vai acompanhar aqui na aula, tá? E a nossa EBD, ela vai ser baseada nesse livro. Então não quer dizer que tudo a gente vai falar sobre tudo que o livro diz, mas ele vai ser baseado e a gente vai vou tentar trazer de uma forma que fique bem interessante para nós, tá bom? Então vamos lá. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo lá em João 14, versículo 6. João 14, 6. Depois de vocês abrirem, alguém pode ler bem alto esse texto para a gente, João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a não ser por mim. Ok. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto é um texto bastante conhecido, é um texto bastante comum para a gente. E a nossa intenção, e esse livro, é baseado neste versículo. Ele começa com este versículo, mostrando que a melhor forma de evangelizarmos as pessoas é levarmos até Cristo com o método de Cristo. Então eu quero fazer algumas perguntas para iniciarmos aqui. Primeiro, você acha necessário evangelizar? Você acha que nós, como cristãos, devemos evangelizar? Sim ou não? Você acha que muitas igrejas e muitos cristãos por aí têm esse mesmo pensamento? Achar que é necessário a evangelização? Não. Alguns não, né? Talvez. Talvez sim, mas na prática não é o que vivem, talvez, né? Você, pessoalmente, sente o desejo de evangelizar alguém? Você sente o desejo de evangelizar alguma pessoa? Se você tem esse desejo, você tem alguma pessoa aí específica que você gostaria que se convertesse? Pense em alguma pessoa na sua mente aí. Tem alguém que você gostaria muito que ela se convertesse? Ok. Então, será que existe algum cristão que não conseguisse pensar, não pense em ninguém, que eu não sei quem que eu gostaria de levar para Cristo, né?
Agora, agora só para você pensar, tá? Não precisa me responder, que a gente vai responder isso no caminhar do livro. Quais as dificuldades que você tem e que você sente em evangelizar? Quais são as suas dificuldades? Talvez seja a vergonha, talvez a falta de coragem, talvez porque você não sabe como evangelizar, você não sabe o que dizer para aquela pessoa. Quais são as suas dificuldades? Pense aí, quais são as dificuldades? E também pense um pouco se você sente que não tem ferramentas suficientes para poder evangelizar aquela pessoa. Será que alguma vez na vida você pensou assim, poxa, mas eu não sei nenhum método de evangelismo. Eu não sei o que fazer, se eu tenho que usar as 7 chaves, se eu tenho que usar os 4 passos para chegar até Cristo, se eu tenho que usar algum método evangelístico interessante. Eu nunca fui treinado para isso, eu não sou bom em fazer métodos de evangelismo. Já pensou sobre isso? Será que tem alguma ferramenta que eu deveria utilizar para poder evangelizar? Se isso já passou pela sua cabeça, sim ou não? Ok. Ok. E os outros irmãos, sentem dificuldade nisso? Em evangelizar? Ok. Então vamos lá. Primeira pergunta, então, primeira resposta a isso, ele começa falando sobre o problema dos métodos de evangelismo. Problemas dos métodos de evangelismo. É muito comum mesmo, e se tornou muito comum nos Estados Unidos e veio bastante para o Brasil também, os métodos de evangelismo. E esses métodos de evangelismo, em si, não são coisas ruins. Por exemplo, você tem o exemplo do evangelismo com corda. Você pega 3 cordas e conta uma história com aquelas 3 cordas. Ou evangelismo com guardanapo. Você pega um guardanapo, divide ele no meio e faz. Você tem o quadro cênico. Você tem vários tipos de evangelismo. E se tornou muito comum as pessoas utilizarem esses métodos de evangelismo para poder alcançar pessoas. Agora, a igreja também utiliza métodos de evangelismo, muitas vezes, que na verdade não ajudam muito. Então, não, vamos fazer um evento, e aí nesse evento a gente chama as crianças, a gente dá alimento para elas, mas a gente não fala de Cristo no primeiro momento. A gente vai só falar sobre o amor, sobre a graça, mas a gente não vai falar contra o pecado, a gente não vai falar sobre o pecado. Não, vamos fazer uma gincana com as pessoas, e aí esse método, as pessoas vão gostar da nossa igreja, e elas começam a chegar na nossa igreja, mas a gente não vai falar diretamente sobre Cristo. Não, vamos fazer um futebol, um dia de futebol, ou um dia de ações, e aí com isso a gente vai chamando as pessoas, mas a gente não fala sobre Jesus. Muitas igrejas utilizam diversos métodos para alcançar pessoas. Pintam a parede, colocam um louvor extraordinário, fazem de várias maneiras para alcançar as pessoas, tentando ser chamativo para poder alcançar pessoas. Mas será que esse foi o método de Cristo Jesus? Então, o primeiro argumento que ele coloca aqui, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: até que ponto os nossos esforços para manter as coisas funcionando bem na igreja estão contribuindo, de fato, para o cumprimento da grande comissão de Cristo?
Então você tem dois lados. Você tem aquela igreja que faz muitos eventos, muitas ações para alcançar pessoas, mas no final das contas, as pessoas elas vão para a igreja, mas não são alcançadas por Cristo. E você tem o outro lado de igrejas que não se importam em alcançar pessoas que estão lá fora. Se importam apenas com os seus membros, se importam apenas com um culto que sirva apenas para os membros da igreja, apenas para os cristãos. E se uma pessoa quiser vir, ela que venha. Então acaba se tornando também um culto que mais espanta a pessoa do que atrai a pessoa. Então você tem esses dois lados. Igrejas que são muito atrativas por si mesmo, mas não pregam o evangelho. Igrejas que talvez até pregue a palavra de Deus, mas não tem atrativo nenhum, nem nada, nenhuma estratégia para poder alcançar as pessoas que estão lá fora. Então a pergunta que ele faz é: até que ponto os nossos esforços na igreja estão contribuindo para cumprir a grande comissão? Ir, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Até que ponto os nossos esforços têm alcançado as pessoas lá fora? O primeiro argumento então que ele diz é, primeiro a função, depois o formato. Então o que nós devemos pensar primeiramente em alcançar pessoas, em evangelizar pessoas, ele diz o seguinte: assim como um prédio é construído de acordo com o uso planejado para ele, tudo o que fazemos também deve ter um propósito. Caso contrário, nossas ações podem se perder em meio à confusão e à falta de finalidade. Então, tudo o que a igreja faz, tudo o que nós fazemos, tem que ter um propósito. O nosso culto, qual o propósito do nosso culto? Nosso culto de quarta-feira, qual o propósito do culto de quarta-feira? A nossa EBD, qual que é o propósito? O nosso culto de domingo à noite, qual é o propósito do culto de domingo à noite? O discipulado, qual que é o propósito disso? Nós devemos, então, primeiro, olhar para a função. O que nós queremos como igreja? O que eu quero de forma pessoal? Então, qual é o meu propósito, por exemplo, no meu trabalho? Qual é o meu propósito no meu trabalho? Qual a minha função no meu trabalho? Depois, eu penso, então, na forma de se fazer. Depois ele argumenta, então, que esse estudo que nós vamos estudar, né, esse livro que nós vamos estudar, não é um livro de métodos e nem um livro de ferramentas. Esse é um estudo sobre princípios. Então, a nossa ideia aqui é o que ele diz. Plano mestre de evangelismo pode ser considerado um estudo sobre a estratégia evangelística de Cristo e como que essa estratégia orientou a sua vida enquanto Jesus viveu na Terra. Então, o que nós vamos fazer nesse estudo, nós vamos fazer nessas EBDs, é um estudo de caso sobre como que Jesus evangelizava, sobre como Jesus pregava o evangelho, sobre como Jesus alcançava as pessoas, quais as estratégias que Jesus usava, quais os métodos que Jesus usava, qual a forma que ele pregava, o que ele utilizava na sua pregação que as pessoas poderiam então ouvir e dizer: poxa, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui tem a ver com a minha vida. Como que Jesus fazia para que as pessoas pudessem ser atraídas por Cristo? Então a intenção é olhar para como que Jesus alcançou essas pessoas e como Jesus treinou essas pessoas para alcançarem outras pessoas. Então a nossa intenção aqui é olhar para qual que foi o método de Jesus e como que nós devemos também aplicar em nossas vidas. Ele continua dizendo então o seguinte: os evangelhos foram escritos para mostrar que Cristo é o Filho de Deus e que pela fé temos vida
em seu nome. Então, nós estamos estudando Marcos na igreja, aqui na igreja, né, no culto, e a intenção dos evangelhos é justamente mostrar que Cristo Jesus é o Filho de Deus. João 20, versículo 31, diz assim: Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, a intenção dos evangelhos é mostrar que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Continuando, ele argumenta o seguinte: devemos lembrar que as testemunhas responsáveis pela redação dos livros, ou seja, do Evangelho, aqueles que escreveram o Evangelho, não apenas viram a verdade, mas foram transformadas por ela. Ou seja, quando Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, ele não somente estava compilando e contando sobre a vida de Jesus. Não é apenas uma história qualquer, mas é uma história que transformou a sua vida. Então, quando Marcos e quando os outros discípulos, quando escreveram o Evangelho, Paulo, quando escreveu suas cartas, Pedro, quando escreveu suas cartas, João, quando escreveu suas cartas, todos esses escreveram os seus livros, não estavam simplesmente falando coisas da sua mente, mas eles estavam falando coisas que transformou a sua vida. E por isso que eles escreveram desta maneira, porque eles creram no Filho de Deus, em Cristo Jesus, e crendo, eles tiveram vida em seu nome. Por isso, nós podemos ter a certeza de que a intenção dos escritores é a de nos ensinar como seguir o exemplo de Cristo a partir desses eventos cuidadosamente selecionados e registrados em absoluta integridade sob a inspiração do Espírito Santo. Então, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos algum Evangelho, a intenção de ler o Evangelho, de estudar o Evangelho, não é simplesmente, ok, eu sei que Jesus fez essas coisas. Muito legal, olha como Jesus era incrível, olha tudo que Jesus fez. Não é somente isso, mas é também para que a gente imite aquilo que Cristo Jesus fez. A gente falou isso já nas pregações de Marcos, que a intenção de ver a história de Jesus não é simplesmente para nós conhecermos uma história a mais, mas é que nós sejamos transformados por essa história e para que nós também possamos transformar a nossa vida e imitar e fazer exatamente as mesmas coisas que Jesus fazia. Mas para fazer as coisas que Jesus fazia, eu preciso conhecer o que Cristo Jesus fazia. Para que eu possa evangelizar, eu tenho que evangelizar da forma como Jesus evangelizou. E para isso, eu tenho que saber como que Jesus evangelizava. É por isso, então, ele continua que os relatos sobre Jesus nas Escrituras Sagradas constituem nosso melhor, único e inequívoco manual de evangelismo. Então, se você quer saber como evangelizar, pastor, eu não sei como evangelizar, como que eu faço? Eu poderia te dar vários cursos na internet, vários vídeos que você possa ver no YouTube e te indicar diversos livros para que você possa ler, ou folhetos evangelísticos, ou várias formas, vários métodos para evangelizar. E nada de errado quanto a isso. Os métodos, eles de fato podem ajudar. No entanto, antes de mais nada, antes de ir para os métodos, antes de ir para a forma, eu tenho que entender o princípio. Antes de ir para esses métodos, que são bons, mas não são extremamente necessários, mas são bons, antes de ir para isso, eu preciso entender como que Jesus ensinava, como que Jesus evangelizava, como que os discípulos evangelizaram também.
como que lá em Atos Pedro pregou, como que Paulo pregou, baseado na pregação de Cristo Jesus. Por isso, Cristo, ele é o modelo perfeito. Jesus Cristo, ele é o modelo perfeito. Alguma pergunta até aqui, ou algum acréscimo do que eu tenho falado? Não? Ok? Então vamos continuar. Cristo Jesus, ele é um modelo perfeito. Por mais restrita que é a frase dele, por mais restrita que possa ser a nossa capacidade de percepção, sabemos que temos um professor perfeito em Jesus. Jesus sempre soube que era certo, e como varão perfeito, viveu com o próprio Deus entre os seres humanos. Então Jesus, ele é o nosso modelo a ser seguido, como varão perfeito e como o melhor professor que existiu na face da terra. Nós vamos ver hoje à noite justamente um ponto sobre isso, já adiantando para vocês. Aliás, na semana que vem, Na semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre a autoridade de Jesus. Lá em Marcos 1, 21, diz que Jesus, ele tinha autoridade no seu ensino. Não era como os escribas, mas ele tinha autoridade no seu ensino. Ou seja, Jesus, ele foi o melhor professor que existiu na face da terra. Ele foi a pessoa que mais ensinou e ensinou de forma perfeita. E esse ensino perfeito de Jesus, porque era o próprio Deus entre os homens, é o que deve nos ensinar sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Principalmente sobre como viver, como evangelizar, como viver o verdadeiro evangelho. Jesus, ele tinha um objetivo bem definido. Jesus sabia muito bem, como nós falamos no começo, nós devemos definir as coisas. Devemos saber o porquê nós fazemos culto. Devemos saber o porquê nós vamos para a igreja. Jesus sabia muito bem isso. Ele tinha um objetivo bem definido. A intenção do Senhor sempre foi essa: separar do mundo um povo que fosse só seu e construir uma igreja fundamentada no Espírito Santo, a qual jamais morreria. Então, a ideia aqui é que Jesus, ele ao morrer por nós, ele queria separar um povo exclusivamente seu e construir uma igreja fundamentada no Espírito Santo. Ao contrário da superficialidade dos nossos conceitos, para Jesus nunca houve uma distinção entre missões nacionais e missões transculturais. Jesus sempre considerou tudo como uma evangelização mundial. Ou seja, para Jesus não existia essas estratégias, não, vamos alcançar dessa maneira, assim, assim, assim. Tudo é evangelização mundial. Então a intenção de Jesus era alcançar todas as pessoas, todos os povos, todas as nações, e fazer de todas as nações, todos os povos, línguas e nações, um povo somente seu. Então a intenção de Jesus em evangelizar era evangelizar não somente os judeus, não somente os gentios, os samaritanos ali do lado, mas evangelizar todos os povos da mesma maneira, com o evangelho de Cristo Jesus. Existem muitas igrejas por aí que, infelizmente, muitos países por aí, por exemplo, cito aqui o Canadá e alguns países da Europa também, que eles querem mascarar o evangelho para alcançar pessoas. Eu conheci um missionário, acho que já contei essa história, um missionário lá no Canadá, ele é brasileiro, e tá lá, acho que até hoje está no Canadá,
E ele falou para mim, né, o nome dele é Arthur, que quando ele estava lá, o pastor da igreja dizia que ele não poderia evangelizar abertamente as pessoas, porque isso podia ser uma ofensa para a religião da outra pessoa. Ele respondia, mas o evangelho de fato é uma ofensa para outras religiões. E Jesus ofendeu muita gente, mas muita gente. Jesus ofendia os fariseus, Jesus ofendia os escribas, Jesus ofendia os gentios. O tempo todo Jesus ofendia pessoas, porque ele pregava contra o pecado, ao ponto de multidões que seguiam a Jesus, de uma hora para outra, simplesmente, não vou mais seguir esse cara não. E aí, de repente, Jesus estava só com os 12. Ele olha para os 12 e diz, e aí, vocês também vão me abandonar, como toda essa multidão me abandonou? E aí a resposta é, Jesus, para onde a gente vai, sendo que só tu tens as palavras de vida eterna? E aí, muitas vezes, nós queremos mascarar este evangelho para poder alcançar mais pessoas. O plano de Jesus, então, era a vitória. A vida de Jesus, ela foi orientada por seu objetivo. Tudo que fez e tudo que afirmou fazia parte de um plano pré-estabelecido. E era revestido de relevância porque contribuía para um propósito supremo de sua vida: redimir o mundo para Deus. Esta era a motivação que orientava as suas ações e dirigia os seus passos. Então a intenção de Jesus, ao estar neste mundo, era alcançar o mundo para Deus. A primeira vez que eu vim no Piauí, lembrando dessa história agora, quando a gente... eu vim passar 20 dias aqui no Piauí e vim fazer um estágio missionário lá no sul do Piauí, lá em Floriano e depois em Picos. E aí eu achei interessante porque a gente falava todo dia que a gente acordava, a gente falava assim, e aí, o que a gente vai fazer hoje? E aí o Josué, que infelizmente vocês não conheceram, o Josué, que é o missionário do Paulo da Vida, ele, para quem conhece ele, sabe que de repente as coisas surgem na cabeça dele e fala assim, não, a gente vai viajar 100 quilômetros. De repente, naquele dia ele acordava e determinava o que a gente ia fazer. Foi assim a missão durante 20 dias. E aí, como a gente não tinha uma resposta do que a gente ia fazer naquele dia, o Lucas Evangelista, que é um pastor lá em Floriano, ele falava assim, bom, já que a gente não sabe o que a gente vai fazer hoje, então pelo menos o objetivo a gente tem. A gente vai alcançar o mundo. Então toda vez que a gente acordava, eu falava assim, e aí Josué, o que a gente vai fazer hoje? Eu não respondia. Aí o Lucas dizia assim, a gente vai dominar o mundo. Porque afinal de contas é para isso que a gente está aqui. A gente está para dominar o mundo. Essa era a missão de Cristo. A missão de Cristo era essa. Nós vamos redimir o mundo para Deus. E nós fazemos parte dessa mesma missão de Cristo Jesus. Cristo Jesus começou essa missão, nós fazemos parte, nós somos alcançados por essa missão, nós somos redimidos para Deus e nós também estamos redimindo o mundo para Deus. Ele continua, guarda isso em sua mente. O mestre não deixou sua visão e nem se desviou do objetivo um momento sequer. Em momento algum na vida de Jesus, ele se desviou pelo caminho. Ele pensou, não, acho que eu prefiro, hoje não vou alcançar o mundo não. Hoje não vou redimir o mundo. Hoje eu vou curtir a minha vida. Hoje eu vou viver o meu bem bom. Não, hoje eu vou ficar aqui deitado na rede o dia inteiro e não vou fazer nada, porque afinal ninguém é de ferro, e vou ficar aqui tranquilo, sem fazer nada, para a glória de Deus. Vou ficar aqui sem fazer nada. Em momento algum, Jesus se desviou da sua missão. Os mais de 30 anos, talvez 35, 36 anos, Jesus passou aqui na Terra. Todos esses anos, ele não desviou um segundo da sua missão e do seu objetivo. Com muitas vezes, nós nos desviamos desse objetivo. Fala, irmão João.
eu fico pensando que eles não aceitam Jesus como Salvador. O que significa uma igreja que não acredita Jesus Salvador? Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, mas é o que são os que mais evangelizam. Que é o testemunho de Jeová. Ok. Testemunho de Jeová. Justamente, eles não estão evangelizando. Pode até ser que eles façam mais do que a gente, no sentido de ir de porta em porta, batendo de porta em porta, e isso de fato é de ser elogiado. A Testemunho de Jeová, eles fazem muito mais do que muitas vezes nós fazemos. O problema é que eles não estão alcançando pessoas. O problema é que é isso que a gente está colocando aqui. O objetivo não está sendo alcançado. Porque o objetivo do evangelismo é justamente falar que Jesus é Deus, coisa que eles não acreditam. Então, o objetivo de evangelizar uma pessoa é pregar o evangelho de Cristo, é falar que Cristo Jesus é Deus e que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, coisa que o Testemunho de Jeová não faz. Então, nós podemos aprender com eles no sentido de que eles talvez sejam, de fato, a igreja que mais evangeliza. Mas eles não pregam o evangelho. Então, na verdade, eles não estão evangelizando. Eles estão apenas, na verdade, pregando uma heresia, ensinando algo contrário ao que, de fato, a Escritura de Deus ensina. E isso é um problema, certo? Então, vamos lá. Para continuar, para a gente concluir aqui, Jesus Cristo, ele revelou, está escrito relevou, não é? Revelou a estratégia de Deus para conquistar o mundo. Então, Jesus, ele nos revelou essa estratégia para conquistar o mundo. Jesus viveu, morreu e ressuscitou de acordo com uma agenda previamente elaborada. Tudo o que Jesus fez na terra não foi por acaso. Tudo que Jesus fez aqui na terra e todos os seus ensinos e tudo que está registrado para nós e mais do que ele fez que não está registrado, todas essas coisas tinham uma estratégia. Todos os milagres que Jesus fez tinham um propósito, tinham um porquê. Todas as suas parábolas, todos os seus ensinos tinham um porquê de Jesus ensinar. Cristo, então, ele concebeu um plano que não tinha como dar errado. Antes de Jesus vir à Terra, ele já tinha tudo estabelecido, tudo elaborado, e quando ele veio, do começo ao fim, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição já estavam nesse plano e tudo deu certo. Infelizmente, e eu vejo isso bastante na Igreja Católica, alguns pensam que a morte de Jesus foi uma falha no plano de Deus. Foi como se Deus tivesse falhado. E aí foram os romanos que mataram Jesus. Mas pelo contrário, o próprio Jesus diz: ninguém tira a minha vida. Eu entrego, eu dou a minha vida. Então a morte e ressurreição de Jesus também estava no seu plano evangelístico. Também estava no seu plano do começo ao fim. Então, em momento algum da vida de Jesus, houve derrota. Pelo contrário, todo momento era vitória. Tudo estava no plano de Jesus. Mesmo a perseguição, mesmo as agressões, mesmo as calúnias contra Jesus, as blasfêmias contra Jesus, tudo isso estava no plano. Tudo isso estava no plano de Cristo. E tudo deu certo conforme ele tinha estabelecido. Para encerrarmos então, uma análise cuidadosa e relevante, tá? Na verdade, a princípio, quando nós lemos o Evangelho, pode até parecer que Jesus não tinha um plano. Esta, aliás, é uma das peculiaridades de Jesus. O plano de Jesus, ele é tão despretensioso e tão sutil que passa despercebido para os líderes mais atentos.
Mas quando os discípulos de Cristo Jesus finalmente compreenderam o método utilizado por Jesus, eles ficam maravilhados com a sua simplicidade e se perguntam como que eles não conseguiram perceber isso antes. A filosofia na qual Jesus se baseava é tão diferente do que se vê nas igrejas de hoje em dia e as suas implicações chegam a ser revolucionárias. O que ele quer dizer com isso? Que o evangelismo de Jesus, que é o que nós veremos, ele é um evangelismo que parece despretensioso, que parece sutil, é uma forma amigável. Nós veremos que quando Jesus evangelizava, quando Jesus pregava o evangelho, muitas vezes ele era duro, sim, mas era amoroso. E alguns milagres de Jesus podem parecer não fazer muito sentido. Nós vemos o tempo todo os discípulos olhando para Jesus e falando assim, Jesus, espera aí, isso aqui não está fazendo sentido. Jesus, ele de repente vai e começa a andar com crianças, sendo que isso era uma vergonha para um homem adulto ficar sentado ao redor em um lugar, sentado e as crianças ao seu redor. E aquilo para os discípulos fazer assim, Jesus, isso aqui está passando vergonha. Jesus está sentado com crianças. Não, você é um mestre. Você é um mestre, você não pode sentar com crianças. E Jesus olha para aquela situação e diz, quem não aceitar o reino de Deus, assim como essas crianças, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quando Jesus se reuniu com aquelas crianças, podia parecer uma falha, podia parecer um erro, mas ele tinha um método, ele tinha uma forma do porquê fazer aquilo. Era sutil, era simples, mas ele ensinava dessa maneira, simples e sutil, utilizando métodos que nós veremos também do dia a dia, do cotidiano, da vida comum. Não era um mestre, como nós vemos dos filósofos atuais, que utilizam de um linguajar rebuscado, robusto, algo difícil de compreender. Não, Jesus contava parábolas, coisas simples, que pareciam historinhas de criança, e que com isso ele estava ensinando algo extremamente profundo. E é isso que nós, então, veremos a partir da semana que vem. E dessa forma, parece até mesmo que se Jesus estivesse em uma de nossas igrejas, será que se Jesus pregasse na nossa igreja, como que a gente olharia para o ensino de Cristo Jesus? Talvez o ensino de Cristo Jesus seria muito mais simples do que muitos pregadores, ou até mesmo muito mais simples do que a forma como eu prego, olhando então para a minha pregação. Talvez uma pregação mais prática, talvez uma pregação mais simples, talvez uma pregação que as pessoas até olham e falam assim, nossa, talvez não foi nem um ensino grandioso, trouxe altas palavras no grego e no hebraico, nos ensinou as minúcias. Talvez seja uma pregação simples, uma pregação que alcança o nosso coração. Se Jesus entrasse na nossa igreja e visse os nossos louvores, a forma como a gente toca para Deus, a forma como a gente canta, a forma como a gente cumprimenta as pessoas, a forma como a gente vive na igreja, será que seria a mesma forma como Jesus faria? Por fim, então, para concluir, nesses estudos, né, que nós veremos, e eu me incluo nisso, deixe-se levar pelos ensinamentos de Jesus sobre o que de fato é evangelismo e discipulado. Deixe-se levar para aquilo que Jesus nos ensina sobre evangelismo e sobre discipulado. Esqueça aqueles padrões ensinados que talvez você foi ensinado no passado sobre tantos métodos difíceis de compreender, métodos de evangelismo difíceis de compreender, que apesar de serem importantes, às vezes mais atrapalham em um relacionamento pessoal,
em relacionamentos pessoais com as pessoas. Às vezes, mais atrapalham essas metodologias do que ajudam de fato a alcançar elas. Estude também, isso algo para a sua vida, estude sobre a vida de Jesus, para perceber como que ele se relacionava com as pessoas. Tem um livro muito interessante, que é do Tim Keller, que se chama Os Encontros com Jesus. Ele analisa, se eu não me engano, 7 encontros com Jesus, 7 pessoas que se encontraram com Jesus. E como que elas foram transformadas por Jesus depois desses encontros. Ele começa, se não me engano, com Nicodemos, depois fala também sobre a mulher do fluxo de sangue. Tantas pessoas que se encontraram com Jesus e qual que foi a forma como Jesus pregou o evangelho para aquelas pessoas. Analise, por exemplo, a forma como Jesus conversou com a mulher samaritana. Como Jesus conversava com ela? Qual foi o método que Jesus utilizou para alcançar aquela pessoa? Para dizer que ele era o próprio Deus, a água viva. Como que Jesus fez isso? O que ele utilizou ali? Qual foi o método que Jesus utilizou para poder pregar essa verdade àquela mulher? E mais importante do que tudo, se você quer evangelizar, se você quer alcançar alguma pessoa, se você quer de fato que pessoas conheçam a Cristo, você precisa se relacionar com Jesus. Não adianta nada você achar que vai alcançar pessoas, não adianta nada você achar que vai se tornar um grande evangelista, que você vai conseguir pregar o evangelho se você não se relacionar com Jesus. Eu já fui para algumas, não muitas, a Priscila foi mais do que eu, mas para algumas viagens missionárias em que eu via pessoas que não tinham relacionamento algum com Jesus, mas estavam ali todos os dias evangelizando. E eu ficava me perguntando como que essa pessoa que não tem um relacionamento com Cristo quer pregar o evangelho. Então, antes de sair na rua, antes de pregar o evangelho para alguma pessoa, se relacione com Cristo Jesus. Tenha uma vida com Cristo Jesus. E dessa maneira, que é o que nós veremos no livro, pregar o evangelho vai fluir. Pregar o evangelho vai ser algo natural, assim como para Cristo Jesus era algo natural. Amém?